Sejam bem-vindos a mais um podcast Altas Ideias e hoje nós vamos trazer para você aqui um conteúdo super importante sobre fazer vestibular com equilíbrio emocional, sobre, enfrentar os desafios, né, Valmir? Enfrentar o Enem. Saúde emocional, né? Com saúde emocional. Isso tem sido falado muito. E hoje aqui o meu grande amigo, colega de trabalho há muitos anos, professor Valmir Neto, que vai trazer muito conhecimento aqui pra gente num bate-papo. Na realidade, vamos trocar uma bola, né? Professor João Paulo, uma sumidade também no assunto, conhecimentos internacionais na área, sem falar da nossa vivência de sala de aula e do nosso dia a dia, Sala de aula, do que a gente vê na sala de aula é muito importante. Então esse é outro lado da moeda, né, Valmir? Porque a gente está vendo ali o aluno se preparando e a gente sabe que tem aquela história da engorda do ganso, né? Você chega ali com muito conteúdo, muita matéria, muita apostila. Muita cobrança. Muita cobrança. Mas hoje a gente quer falar da saúde emocional deles. Certo. Como é que eles podem fazer para se sentirem bem, para, fazer um vestibular onde não haja esse domínio do lado emocional, esse sequestro do emocional, em que a parte cognitiva e intelectual suma. Certo. Porque isso desaparece. Porque todo conhecimento tem uma base emocional. É incrível como essa base emocional é importante. Aquele aluno que às vezes vai apresentar, a gente que é adulto, pai, professor que já passou por isso, vai apresentar um trabalho na faculdade ou na escola, congela, dá o branco, congela, o emocional barra. Então isso acontece também na hora da prova, se não houver essa consciência, esse preparo, né, João? Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você fazia que nem eu? Porque assim, na faculdade o pessoal tinha muita dificuldade nisso, né? E eu, pelo meu perfil, eu sempre fui difícil de fazer uma tarefa só. Aí o pessoal dizia, agora tem que apresentar. Eu dizia, não, peraí, relaxa. Vocês fazem, me passam a parte que eu tenho que fazer, eu apresento. Você fazia isso também? Tranquilo, eu nunca tive dificuldade na apresentação, não, sabe? Era bem interessante. Chegava... Eu conseguia chegar, eu penso assim, que o primeiro passo é você estar preparado. Exato. Conhecer o assunto. Que além do autoconhecimento, tem o conhecimento científico. E se você está bem preparado, isso já é um critério que facilita. Eu comecei a dar aula muito cedo. Quantos anos? Rapaz, eu digo, pessoal, é piada, é brincadeira. Quando eu digo que comecei a dar aula com 11 anos, o que aconteceu? Nossa senhora, explica isso aí. Eu morava perto de uma favela. E com 11 anos eu brincava de professor alfabetizando as crianças da favela. Então meu pai fez uma sala de aula no quintal da casa, a casa dava para 2 ruas, aí comprava as cartilhas, o lanche, as cadeiras, e eu montei assim, uma sala de aula no quintal da minha casa. Então com 11 anos eu já brincava de professor. Isso facilitava muito, até o social, porque era perto de uma favela. Havia bandidos na favela, mas os filhos dos bandidos eram meus alunos. Então tu estava protegido. Roubava a casa de todo mundo, mas a minha era a casa do professor. Com 11 anos já era respeitado na favela, né? Então isso me deu uma base muito boa. Às vezes você diz que você faz sem esperar nada em troca, óbvio, mas a troca vem. Por quê? Porque me formou. Quem faz o bem recebe. A experiência de volta, de vida, a minha pesquisa na linha de doutorado é sobre isso. Que sobre a experiência. Como é que o professor se forma pela experiência de vida? Por quê? Porque o professor da medicina, da odonto, da engenharia, ele não estudou para ser professor. Sim. E ele dá aula. Ele tem como referência, interessante, João, que eu estou descobrindo na pesquisa, é que eles não têm como referência os orientadores do mestrado, do doutorado, as referências são os professores do ensino médio. Olha que bacana. Como a gente é importante na vida desses meninos. E hoje a gente vai se tornar ainda mais importante, temos certeza e fé, ao ajudar não só com o conteúdo, porque aqui você não vai ter uma aula nem de português, de língua portuguesa, nem de biologia, nem de biologia. Você vai ter uma aula hoje, né, uma conversa, um bate-papo sobre a parte emocional. E o primeiro ponto que muitos falam aqui, que a gente pode debater, é a questão da ansiedade de desempenho, tá, gente? Eu separei aqui alguns temas para esse nosso podcast. E, cara, como eles têm essa questão do desempenho, né? Porque eles já vêm estudando ali, fazendo os simulados que a escola oferece, vão comparando pontuação e tal. Valmir, na tua opinião, tá? Depois aí eu te dou a minha também aqui, a opinião, mas, cara, pra você, como é que você encara esse negócio de eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ter um desempenho máximo? Isso é muito perigoso e há também desinformação. Você vê o seguinte, às vezes as escolas me convidam, professor Valmir, eu queria que o senhor desse uma aula para essa turma, porque eles tiveram a pior média em língua portuguesa, em tecnologia, linguagens, códigos e suas tecnologias. Eu digo, olha, pois que bom que eles tiveram a menor média. Por quê? Porque pela a TRI, Teoria da Resposta ao Item, aquela prova em que eles acertam mais questões,
as questões passam a valer menos e a pontuação cai. Por que na matemática eles tiram, vou falar aqui em todas as matérias, né, que for preciso, por que eles tiram a nota altíssima? Porque o índice de acerto das questões de matemática, João, é mínimo. Então, como eles acertam menos, elas valem mais. Então, o fato de você ter um desempenho quantitativo num boletim ou num ranking, que esse ranking é outra desgraça, né? As comparações, porque, respondendo já também a tua pergunta, eu não acredito que o aluno deva ter, mas isso aí é o que ele sente, não é o que a gente pensa, né? Eu sou o melhor do que o outro, mas eu posso ser o melhor que eu posso. Isso. Eu dei o melhor de mim. Eu dei o máximo, tá entendendo? Então, se eu dei o máximo, porque você pega uma turma de alunos, uma turma especial nossa de alunos super inteligentes, considerados com rendimento altíssimo, mas naquela turma dos melhores alunos tem o pior dos melhores. E na realidade ele é o pior dos melhores, mas se ele estiver numa turma considerada de nível de desempenho mediano, ele é o primeiro. E tem também, voltando à nossa questão, que é a parte emocional, que você pode ser o melhor aluno, mas no dia você está ali abalado emocionalmente ou ter essas dificuldades. Eu me lembro demais, Valmir, quando eu era aluno, sabe? Eu era aluno de uma turma de nível, digamos assim, uma turma que se preparava para vestibulares de alto desempenho. Eu também fui, né? Porque o Cearense era as melhores turmas, elas separavam a gente, né? E aí, o que acontece? Na minha escola tinha um garoto, cujo pai era médico, então ele já tinha uma pressão danada, ele queria ser médico também. Mas esse cara vamos chamar aqui de Paulo, aleatoriamente, eu não vou usar o nome da pessoa. Tá certo. Né? Digamos que o Paulo, quando chegava nas provas, ele não conseguia tirar nota boa. Pra você ter uma ideia, teve um dia, e eu era do karatê do colégio, né? Fazia karatê, era da seleção e tal, quer dizer, sempre andava com o meu kimono ali. Ele dizia, poxa, eu só estudo, você vagabunda. Olha só, né? A gente pode colocar isso aqui na conversa. Você tem um lado de vagabundagem e tira nota melhor do que eu. Um dia, ele rasgou a prova de um colega meu, que era da mesma seleção de karatê. Pegou a prova de geometria, me lembro demais, geometria espacial e rasgou. Então, olha só, ele não tinha, talvez ali, esse embasamento emocional para conseguir acessar todo o máximo do seu conhecimento. Porque a gente sabe que o sistema emocional, estando travado, ele engole o racional. E a vagabundagem, entre aspas, né? Ou seja, não tinha tempo para atividades de lazer e tudo mais. E o que essa psicologia moderna traz sobre isso para a gente discutir? Ele precisa dessa rede de apoio. Exato. Ele precisa investir. Se eu invisto só no colégio, e é isso que é difícil às vezes da escola entender, e eu não consigo um bom resultado aqui, eu falhei 100%. Mas se eu tenho o meu investimento na minha família, nos meus amigos, em um esporte, em uma atividade de lazer, e eu, por acaso, não me dou bem nesse ramo, eu tenho 4 motivos para ser feliz. Isso que você falou me lembrou uma história também antiga de 2 alunos, 2 irmãos. Um era super estudioso e o outro era tido como malandro, vagabundo, porque você sabe que dentro dessa visão da dialética existencial humana, eu converso muito isso com os alunos, se eu sou aquele filho mais comportado, com certeza existe aquele que é atrevido. Se eu sou aquele que não sai de casa, tenho que nem entra. Né? Então, existe essa dialética dentro da família. E esses 2 irmãos eram meus alunos. E um era muito estudioso e o outro era tido como vagabundo, desocupado. E quando foi, uma vez eu passando para dar aula, ele olhou e disse, professor, vamos tomar uma cerveja. Isso era cursinho, os alunos já maiores de idade, mas disse, não, no dia que você passar no vestibular, na época do vestibular, eu pago uma cerveja para você. Você já é adulto, já vai estar na universidade. E aí, houve o vestibular da Federal. Para surpresa minha, quando saiu o resultado, o menino liga para mim, né? Ei, professor, o senhor está me devendo aquela promessa. O senhor vai tomar um gole de cerveja comigo para comemorar porque eu passei. Eu disse, meu filho, que parabéns, que coisa boa. E seu irmão, professor, o otário vacilou. Com essas palavras, né? Quer dizer, o que era muito estudioso, talvez na hora da prova tenha travado. Eu até brinco com os alunos e digo que às vezes a gente vê um time de futebol, nem sempre o melhor ganha. Talvez você também que já trabalhou acompanhando, emocional, de competições de uma maneira geral, inclusive do futebol cearense, que futebol, disse, né? Fez muito sucesso na época, levou o Ceará a títulos. O que a gente observa? É que quando há essa preparação, tem um plus, tem alguma coisa a mais, né? E a psicologia fala sobre isso, sobre esse investimento, sendo mais objetivo na resposta, porque a gente tem muita história para contar, senão a gente passa o dia todo. Sim. Existe essa questão do preparar-se emocionalmente. E quando você falou da questão do colega da medicina,
eu também pergunto para eles assim, será que o que eu penso que eu quero é o que eu realmente quero? Ou de tanto quererem que eu quisesse, eu acabei querendo. Boa. Aí vem o desejo do pai, do desejo do filho. Nossa, não sabe que nós trabalhamos com a ciência do emocional, eu sou psicanalista, psicopedagogo, então a gente tem estudos nessa área, irmão, e a gente vê isso, que às vezes o pai quer realizar o desejo dele no filho. Eu não consegui ser médico, mas eu vou dar para o meu filho a condição de ser médico. E isso, de alguma forma, acaba gerando uma certa pressão, interfere no emocional, primeiro pela cobrança, e segundo porque não é o que ele quer. No meu livro Segredos da Mente Aprovada, foi publicado esse livro em 2013, se eu não me engano foi 14. Eu conto até no livro uma historinha de uma aluna, né, que eu posso dizer o nome, a Vitória, porque para mim, eu sempre disse para mim, você é uma dizer para ela, você é uma vitoriosa. Ela chegou um dia para mim na escola, noutra escola que trabalhamos juntos, e ela chegou, me deu um abraço e disse, professor, chorando, né, o que eu faço? Eu disse, o que houve, Vitória? O papai quer direito, a mamãe quer medicina, eu quero arquitetura. Eu digo, simples, cada qual faz seu vestibular. Ela começou a rir e passou. Quer dizer, com aquela colocação, eu acho que a Vitória entendeu que cada qual tem a sua missão. Sim. E não é desrespeitando a escolha do pai e da mãe, é respeitando a escolha que o filho tem para fazer. Você não pode desejar o desejo do outro, porque senão, vai gerar um problema emocional. Senão eu não estaria aqui, eu estaria nessa hora sendo dentista num consultório, provavelmente bastante infeliz, já que eu gosto de conversar e meu paciente está com a boca aberta. Né? Então, eu estaria sendo médico, que era o desejo dos meus pais. Inclusive, eu cheguei a fazer vestibular para medicina, né? E não cursei. Aí a mamãe, meu filho, uma profissão tão linda, bem remunerada. Eu digo, mamãe, a senhora é apaixonada por medicina. Aí disse, depois faça. Uma vez a minha mãe disse para mim assim, eu estava chegando da academia, eu fiz karatê muitos anos, estive na academia, aí cheguei de kimono, a mamãe disse, eu queria um filho que usasse branco. Eu tirei a faixa e disse, pois não. Aqui, ao vivo, né? Ao vivo. Mas aí, essa necessidade de desempenho, para a gente fechar aqui esse primeiro ponto, então assim, quanto menos, na minha visão, tá? Quanto menos você tira de si essa necessidade comparativa, menos ansiedade você vai ter. É uma cobrança. Né? É claro que também existe a questão da cobrança interna. Tem gente que se cobra bastante, mas você precisa fazer o que é melhor para ser feito, que pode ser feito naquele dia, naquelas suas condições. Né? Eu admiro muito o Ayrton Senna, que ele sempre tinha a seguinte comparação, era ele com ele. Ele já chegou a fazer... Você dá o melhor de si. Já chegou a fazer a pole position, voltou, e todo mundo dizia, por que esse maluco voltou? Ele queria baixar o próprio tempo. Então, quando você faz, sabe? Mas eu só fiz por simulado, só fiz 20 questões. Cara, mas se você fez 20 e ontem você fez 15, você teve uma evolução fantástica. E aí E não é só um resultado individual que vai medir o seu desempenho. Não. Né? Quer dizer, e como você falou aí, dentro dessa cobrança e dessa comparação, dessa competitividade que muitas vezes a família alimenta, a sociedade alimenta, a escola alimenta. Então esse menino, às vezes, ele é vítima de um processo em que ele foi colocado, eu conheço adolescentes, eu recebi ligação de mãe há pouco tempo, adolescente de 12 anos, entrando na adolescência, com crises terríveis, com transtornos de ansiedade, porque não ficou em primeiro lugar na sala, porque perdeu para o coleguinha, e o coleguinha desafiou, dessa vez você não vai me vencer. Então isso já acontecendo com pré-adolescentes, com crianças. E aí eu faço que nem nossa ex-presidenta, como diz, né? Nem ganha nem perde, né? Nem perdemos, nem ganhamos, nem ganhamos, nem perdemos. Uma coisa assim que ela falava que era tão maluca, eu nem me lembro direito. Mas eu acho que... E que a loucura tem a sua sabedoria. Se a gente parar para pensar na loucura daquelas palavras, o que está por detrás delas, né? De repente eu digo sempre para os alunos, olha, são 3 verbos importantíssimos para esse equilíbrio. Eu falo sempre desses 3 verbos. É o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. Então a gente tem que ter essa... O Ariano Suassuna, ele dizia que admirava muito os loucos. Sim. A história do carrinho, né? Que o louco entrou no presídio, na sistemática do trabalho, com um carrinho virado ao contrário. E todo mundo, esse cara é doido. Ele disse, não, é porque se eu virar, vão colocar a pedra para eu ter que carregar. Então essa loucura... E eu pensei que você era louco. Ele disse, louco eu sou, não sou é burro. Não sou é burro, Então, gente... sabe, pega leve com essa questão da busca do desempenho, principalmente se for para mostrar para alguém se não vale a pena, se for para ficar em primeiro lugar em quadro de honra. É claro que você é agraciado na tentativa que toda toda escola faz, autoestima, né? Mas o principal objetivo da escola ao fazer isso serve para os pais também,
é provar que qualquer um é capaz. E Sim. não aquele troféu ficar na mão da mesma pessoa todas as etapas. Eu trabalhei numa escola em que eu era responsável por isso, como psicopedagogo, Paulo. E a gente fazia assim, todo aluno que conseguia tirar uma nota melhor do que a anterior, ele ia para o quadro de honra. Ele recebia uma setinha. Então, cada um era valorizado dentro da sua limitação. Exatamente. Né? De ser mais, eu posso ser melhor do que o que eu sou. O Papa Francisco disse que nós somos seres em construção. Sim. Então, essas etapas da nossa construção, é muito bom quando o referencial está dentro da gente. O seu referencial é você. Pronto. Seja melhor a cada dia. Então, já é uma dica super importante. Põe o referencial dentro de você. Para de colocar o referencial no outro. Né? Eu não sou melhor e nem pior do que o Valmir, eu sou diferente. Sim. E há coisas no Valmir que eu admiro e que eu posso querer aprender. E vice-versa. Né? Isso é recíproco, isso é o ser social. Faz parte da construção. Quando eu me tornei professor, eu me lembro demais que eu imitava, literalmente eu imitava um professor de biologia, que você deve ter conhecido também, o Cláudio Ponte. Sim. Falo o nome porque hoje ele é o médico daqui. Quando eu voltei ao magistério, que eu fui fazer meu exame para entrar no Antares, foi ele que fez. Uma alegria muito grande. E eu imitava até o gesto. Aí um dia eu me peguei pensando, cara, quando é que eu vou ser eu, né? E com o tempo eu fui entendendo esse processo de construção, que eu era um pouquinho do Cláudio, eu era um pouquinho do Morano, eu era um pouquinho daqueles que dentro da psicologia você nunca deixou de ser você. Você teve os seus modelos de referência. Sim. E se você reproduziu aquilo em você, é porque aquilo já era seu. Já ecoava dentro de mim, exato. É o eco, né? Exatamente. Um segundo ponto que a gente tem aqui, e que esse ponto é universal. Se você é pai que está vendo aqui, isso pode acontecer contigo também. É a questão do medo do fracasso. Aliás, esse nosso podcast ele é ótimo, não só para o vestibular, mas o que a gente está falando aqui... Para a vida é um grande concurso, né? De repente tem um pai e uma mãe aqui que estão prestando concurso para alguma coisa, ou que vão fazer uma prova para subir de nível dentro da sua empresa, colegas nossos na própria educação, na escola, como lidar com essa sociedade, porque é bom deixar claro que o que nós estamos conversando aqui não é só o que a gente pensa ou o que a gente acha. O que a gente está falando aqui é fruto de pesquisa, tem cientificismo. Estamos trazendo, não é o que o Valmir acha, não é o que o João acha, é o que a gente estudou, o que é ciência. Exatamente. E o que a gente vive no dia a dia. E que é fruto desse nosso interesse de ir um pouquinho mais além, né? Sim. E aí o próximo tema seria esse medo do fracasso. Dá para eu viver, Valmir, com medo do fracasso? Me faz bem em relação a isso, eu foco muito no positivo. Sabe? Então, quando eu converso com os alunos, por exemplo, eu tirei do meu dicionário a palavra dificuldade. Eu chamo desafio. E quando eu falo dificuldade, tem um peso muito grande para mim. E palavras têm poder. Sim, nós somos o que nós falamos, o que nós pensamos. E o desafio tem aquela ideia mais dinâmica de que eu posso superar. Sim. De que me preparo para isso. Então, eu vejo o seguinte, você é o que você pensa. Todos nós temos essa ambiguidade de sentimentos. A gente conversava um pouco antes do início dessa nossa fala sobre a dialética existencial humana, né? E na psicologia e na psicanálise tem algo muito interessante. É que as emoções, os sentimentos, eles sempre vão nos visitar. O medo, a dúvida, a ansiedade, a gente não pode bater de frente. Não tem como eu dizer para o meu aluno, não tenha medo, não existe. Primeiro que a mente não grava o não. Se eu disser... Não pense numa bola vermelha, a primeira coisa que vem à sua mente é a bola vermelha. Cabeça. Então não tenha medo, tenha medo. E nós, professores, temos que ter cuidado com essa fala, os familiares também, né? E se eu tenho esses dois lobos dentro de mim, o lobo bom, que me impulsiona, que me faz crescer, que me liberta, e o lobo que me aprisiona, que me limita. E eles vivem brigando dentro de mim. Qual desses lobos vai vencer? Que você alimentar. Que você alimentar. Então, se eu foco no medo do fracasso, eu estou alimentando o quê? O fracasso. Então, eu penso na vitória, no sucesso. Então, um exercício muito bom que eu passo para os alunos é você é o que você pensa. Então, você pode se imaginar todo dia estudando, aprendendo, tendo um bom resultado. Eu faço com eles. Imagine quais são as pessoas que vão estar aplaudindo o seu sucesso. Às vezes eu fico assim, emocionado quando eu falo, porque eu acho que isso é tão forte, sabe, Paulo? Quem é que vai torcer por você? Quem é que vai dar um abraço? Quem ter essa imagem de futuro, né? Sim, a luz ao fim do túnel. Essa imagem impulsionadora de futuro. E que essa imagem, ela tem um processo dentro de você, mentalmente, né? Já existem experiências. E o nosso emocional, ele não tem nem passado, nem presente, nem futuro. Nem senso do que é sonho e o que é realidade. Não. Ele processa do mesmo jeito dentro da mente. Se no cérebro eu começar a formar aquela imagem de uma perda, de um fracasso, aquilo ali tende a se materializar. Sim, sim. E outra coisa importante sobre as emoções é que assim, a gente fala muito, eu tô com uma emoção tão ruim. Gente, não existe emoção ruim.
toda emoção, ela tem uma importância. Então não tem emoção boa nem emoção ruim. Todas as emoções são importantes. Né? Se eu estou triste, é um momento super importante para a reflexão. Fora. Eu não posso guardar esse sentimento. Botar para fora, conversar com alguém, mas é um momento em que eu faço a reflexão sobre aquilo que foi feito. Então não existe essa questão de emoção ruim. E toda emoção, se ela estiver impactando demais a minha vida, ela merece ser investigada, ser trabalhada. Aquilo que te afeta é motivo de trabalho. De pesquisar, de terapia. Com toda certeza. Há alguns anos atrás, a gente não tinha essa ciência que hoje eu sou fascinado por ela, é meu objeto de estudo, que é a neurociência. Eu estudo muito também. Ela nos diz hoje tanta coisa diferente do que se dizia no passado. Então, de repente, os conselhos que um pai, o avô, pode estar dando para a criança, não estou dizendo que ninguém está ultrapassado, não é isso, mas é porque a ciência avança. Os conceitos mudaram, o contexto mudou. O contexto muda e muda a cada dia. Se a gente mesmo que trabalha nessa área também não se atualizar, se não for acompanhando o progresso. E tem um conceito, tem uma coisa que eu acho fantástica, é a neuroplasticidade. Sim. Né? Quer dizer, eu posso aprender uma coisa nova a cada dia. Eu vim aprender inglês com 30 anos. Né? E eu achava que eu tinha sido um professor que começou muito cedo, comecei com 17, descobri que o Valmir começou com 11, mas tudo bem. Então, assim... Mas eu fiz curso de pintura depois dos 40, aliás, já foi depois de você, nunca pensei que fosse pintar na vida, né? E pinto. Eu tô querendo fazer de bateria, mas eu tenho que esperar mais um pouquinho. Ainda não tá dando, eu quero aprender a tocar bateria. E a gente pode aprender isso por quê? Porque tem a neuroplasticidade, quer dizer, não é porque eu sempre fui ruim em matemática, então meu vestibular vai ser ruim. Será? Não necessariamente. Você pode desenvolver, tem várias técnicas. Eu nunca gostei de biologia, tá, cara? Mas tem horas que, assim, eu não preciso pensar em gostar ou deixar de gostar. Eu preciso aprender e passar. E existe a motivação. A motivação. Só isso. O primeiro ponto para passar para a motivação, Sim. Eu disse o seguinte, que as emoções, elas vão visitar a gente, eu não posso bater de frente. Mas eu posso trabalhar meu comportamento diante delas. Então fica aí a dica. Sim. Não bato de frente da emoção, do sentimento, mas o meu comportamento diante daquele sentimento, isso me ajuda a ter uma resposta diferente. Né? Com toda certeza. E o que você estava falando aí da motivação, tem a motivação interna e tem a motivação externa. E essa motivação, ela é presente na vida da gente quando ela é bem orientada, quando ela é bem acompanhada pela família, pela escola, pela sociedade. A gente cria as nossas metas, os nossos objetivos, quando a gente para pensar. A experiência de vida, ela é só experiência. Mas a partir do momento que essa experiência é refletida, ela passa a ser aprendizagem. Isso é conceito do professor Nova, de São Paulo, de Lisboa, os conceitos mais modernos que nós temos na educação de aprendizagem pela experiência, é porque ela precisa ser refletida. E o nosso aluno hoje, ele é muito, muito mais crítico do que o que nós fomos. Sim. Ele hoje não quer aprender porque é importante, ele quer aprender porque ele tem que ver um senso de significado naquilo para ele. E aí eu queria acordar um pouquinho vocês, né, os alunos que estão nos assistindo, para uma coisa. Às vezes o que você está vendo, mas eu quero fazer direito, e o João Paulo está dando aula de biologia. Não tem nada a ver. Você que pensa. Muitos dos crimes que as pessoas resolvem, dos casos complicados, né? Vá assistir aquela série que eu achei magnífica. Você vai ver o exame de balística, mexe com a física, mexe com a química, é feito tudo no IML, né? E aí, vai lá, a pessoa, porque o fulano de tal matou e jogou no rio, será que ela morreu fora ou ela morreu afogada e tal? A medicina está lá nisso, a biologia está lá nisso. Teve um aluno que me ligou uma vez e disse, professor, eu estou aqui com um caso, que o pessoal ficou preso numa caverna, como é que ficam os olhos, como é que fica a cor da pele, como é que fica isso, como é que fica aquilo? Quer dizer, todo conhecimento, ele é válido. E se você mantém o seu olhar lá na motivação, naquilo que você tem, e essa motivação ela é muito mais forte interna do que externa, tá? Não adianta seu pai dizer, eu te dou um carro, você vai ter aquilo. Não, isso, enquanto não for meu aquele desejo, enquanto não for teu aquele desejo, sabe, não vai funcionar. E outra, tudo... E vai funcionar do teu jeito. Do teu jeito. Porque se tu quiseres fazer uma coisa e perguntares a 100 pessoas e as 100 disserem que não faça, e se for uma vontade tua, mesmo assim tu vais fazer. Mas não adianta. A gente quantas experiências na vida nós temos hoje, né? O próprio fato de eu ser professor foi contra tudo e contra todos. Então, assim, com relação a isso, você precisa manter muito claro essa meta na sua cabeça, sabe? Essa figura de seu futuro, como é que vai ser seu consultório, seu trabalho. Veja, se imagine trabalhando nisso, volta aquela questão e tudo vai ficar pequenininho, sabe? Aquela dificuldade em aprender aquela aula de física, aquela aula de química vai ficar pequenininho. Então, para fechar também esse bloco, digamos assim, medo do fracasso, ele vai atrair
ao fracasso. Troque esse medo do fracasso pela possibilidade de sucesso, né? Com toda Como certeza. É que eu invisto no meu sucesso? Como é que eu construo o meu sucesso? O outro tema aqui que nós vamos discutir, ele é bem amplo e ele fala de uma coisa, né? Que assim, na família pode estar todo mundo passando pelo mesmo problema por segmentos diferentes, por motivações e razões diferentes, que é o estresse. Sim. Né? Então assim, um aluno estressado é um aluno que tem o mesmo rendimento? Não, com certeza não, porque, como nós dissemos, João, o conhecimento tem uma base emocional. Sim. E tem solução para estresse, tá entendendo? Se fosse uma coisa assim impossível de se resolver, hoje nós temos técnicas de respiração. Às vezes esse estresse ele tem uma causa. A gente quer resolver o estresse sem trabalhar a causa. O que é que está provocando esse estresse? Uma família estressada, por exemplo, na véspera de uma prova, já antecipando alguns temas sobre os quais a gente vai falar, ela estressa todo mundo. Aquela mãe que liga para as amigas, olha, eu estou aqui tão... Eu sei que a intenção é a melhor possível, parabéns mamãe por ser uma boa mãe, mas isso afeta de determinada maneira o aluno. Meu filho vai fazer Enem, eu estou tão nervosa. Você não precisa fazer isso na frente dele. Não é bom nem divulgar, né? Mamães, papais, nem é bom divulgar, porque o menino fica naquela cobrança de dizer, se eu não passar, vai todo mundo saber que eu não passei, né? E a rotina? Por exemplo, às vezes os programas, ele, com boas intenções, óbvio, começam a falar o que comer no dia da prova, o que comer na véspera, leve uma barrinha de cereal, leve uma garrafinha d'água. Eu digo, meu povo, isso cria um clima de estresse. O que é que você tem que fazer? Eu digo para eles de uma forma tão faça o que vocês fizeram sempre. É para isso que nós temos os simulados. Se você costumava levar sua garrafinha, leve. Se você costumava levar uma barra de cereal, leve. Mas se você não fazia isso, não é porque agora você vai fazer o Enem, então se cria um clima todo diferente. E eu acho que é isso que acontece às vezes, até na festa de casamento de 15 anos, às vezes se gera um clima de ansiedade, é uma coisa bonita, uma coisa gostosa, mas se gera um clima de ansiedade tão grande que a aniversariante está tensa, que a mãe está tensa e muitas vezes eles não conseguem curtir a festa. Então vamos entender essa etapa da vida dos nossos alunos, dos nossos filhos, como uma festa. Uma festa, bonita, é uma etapa importantíssima. De que a gente se prepara para a festa, mas a gente não precisa sofrer, a gente quer alegria, a gente nasceu para ser feliz. João, foram quantos espermatozoides? 300 milhões. E você nasceu, você foi o mais forte. Às vezes, quando eu digo que tu és o mais valente, professor, imagina o resto da porcaria. Eu digo, não, você foi o melhor, cara. Então, assim, você nasceu para ser feliz. A gente não nasceu para sofrer, né? Gente, e biologicamente, neurocientificamente, essa questão do estresse, ela é uma questão que vai te emburrecer. Sim. Nós temos um hormônio emburrecedor e às vezes não ser inteligente é importante. Calma que eu explico. Sim. Calma que eu explico. Nós vamos imaginar que a gente volta aí 25 mil anos, estamos lá nas savanas africanas, coletando fruto, comendo animais e lutando pela nossa sobrevivência. Eu escuto o rugido de um animal. Eu preciso de adrenalina para me tornar forte, veloz, capaz de lutar, capaz de correr, capaz de matar o animal se for o caso. E isso não vai exigir de mim tão forte o raciocínio, vai exigir mais as capacidades fisiológicas mesmo. Então, nesse aspecto, a gente utilizou e utiliza ainda isso para a nossa própria sobrevivência. Agora, se eu não aprender a cultivar no momento em que eu vou precisar, porque o que eu vou precisar na prova é da minha inteligência, é da minha capacidade cognitiva. Então, se eu deixar esse estresse tomar de conta, a adrenalina, o cortisol, esses hormônios, eles vão bloquear as zonas de pensamento, principalmente aqui, né, o nosso córtex frontal e pré-frontal, que vão ser decisivos na hora de julgar os itens da prova, as pegadinhas que estão lá. Por isso que, às vezes, vocês, alunos, olham e dizem assim, cara, mas estava na minha cara a resposta e eu não vi. O que te cegou foi o seu amigo cortisol, foi o seu amigo adrenalina, que deixou você naquele momento em estado de não plenitude do raciocínio lógico. Certo. E a gente precisa entender que a ansiedade, ela não é de todo maléfica. Existe essa ansiedade, ela te propicia, ela te dá a sensação de superar desafios. Sim. Né? Por exemplo, quando a gente vai fazer uma viagem de avião, eu gosto sempre de colocar exemplos bem práticos da vida da gente para entender. Você tem aquela ansiedade, quem tem medo de avião, será que eu coloquei isso na mala? Será que eu esqueci aquilo? Mas você não deixa de viajar. Claro. Você não deixa de... Então essa ansiedade... Eu já viajei esquecendo tudo. Ela não te imobiliza. Porque aquela ansiedade que te aprisiona, que te deixa engessado, aí é doença. Aí essa precisa ser tratada. Mas a gente precisa aprender a conviver com as ansiedades da vida. Não são de todo ruins, né? Exatamente. E é importante a gente entender que existe um hormônio hoje que está muito em alta, que se fala muito. Eu fiz um vídeo de 1 hora sobre esse hormônio, pra você ter uma ideia. Que é a dopamina. Fiz um vídeo de 1 hora, tá lá no meu canal. E falando
para que as pessoas entendam que esse hormônio que você libera, que o aluno libera, que nós liberamos, por exemplo, quando nós marcamos esse podcast, nós já liberamos a dopamina de alegria. Caramba, vai acontecer, vamos discutir o quê? A gente chegou mais cedo, discutiu os assuntos aqui. Então libera a dopamina. Porém, quando a gente já está do meio para o fim, está acabando, essa dopamina vai caindo. E o ser humano, como é um buscador de motivação, eu começo a crescer essa dopamina de novo. Quero deixar claro que nós temos um reservatório diário de dopamina. Assim como você tem um reservatório de glicose, de glicogênio e tal, de tudo no seu corpo. Daí que acontece? Se eu ficar gastando essa dopamina à toa, eu não vou tê-la quando eu precisar dela. E aqui na mesa nós temos um objeto, né, que pode ser uma salvação, que pra gente aqui tem agendamento, tem material de trabalho. O problema não é ele, é o uso que a gente faz. Não é ele, exato. Né? É o uso, o mau uso. Quando você pega e tá toda hora puxando aqui, 15 segundos um vídeo, 15 segundos. Isso aqui vai mexendo com o nosso índice de dopamina. Cada vez que eu vejo um vídeo engraçado, ele vai caindo, porque eu já tenho ansiedade pelo próximo vídeo, aí eu passo. Aí eu já tenho aquela ansiedade pelo próximo vídeo, aumenta a velocidade do áudio, da imagem, nossa visão, o nosso cérebro não foi preparado para essa velocidade. Não foi. Né? E aí na hora que eu preciso dessa dopamina, eu estou de duas maneiras prejudicado. Sem ela, ou com baixa taxa, que dificulta demais o aprendizado. E o outro ponto é que eu estou viciado naquilo. Lembra que você vai passar 4 horas, 5 horas fazendo uma prova. E você não vai ter esse contato. Eu tenho que aprender a conviver com o que eu estou fazendo. Imagine na hora da prova aquele desejo do celular, sem você ter o celular, sem você poder pegar, como é que isso vai ser processado na sua mente. E já teve aluno que simplesmente levou, que eu acho que não deveria nem levar, ele levou, tocou, ele foi eliminado. Tá, então assim, é um grande prejuízo. Mesmo que você deixe o celular desligado, se ele tiver com um alarme programado, ele toca. Por isso que antigamente se tirava a bateria. Hoje o celular, a gente não pode mais tirar a bateria. Então, Valmir acaba de entregar a sua idade, gente. Ele é o ex-usuário de Nokia Tijolão 6120, tá? Sim, 61 anos, muito bem vividos, viu? De muita alegria. Então não leva o celular, caramba. Não leva, deixa em casa, porque aí você vai estar se expondo. E você foi tão gentil, porque eu ainda sou do tempo do bip, que a gente deixava aqui na cintura. Eu não quis entrar nesse assunto. Mensagem, né? Mas assim, não sou escravo de nenhum deles. Eu sou mais novo que você, já peguei o pager. Olha, né? Já vi a mensagem. Então, gente, existem várias maneiras. Inclusive aquela que o nosso amigo, nosso personagem Paulo falou aqui da vagabundagem, né? Que naquela época era praticar esporte. Tem nada de vagabundagem. Continue indo para sua academia moderadamente. Né? Invista nos relacionamentos, o namoro. Eu digo para os alunos que um beijinho antes da prova, uma conversa legal. Ocitocina, né? Rapaz, o hormônio vem já para reserva, já está enchendo a caixa. Já tem outro hormônio bacana, que é o hormônio do amor, que é a ocitocina. Então tem explicação biológica, né, Paulo? Não é uma coisa que é assim. É porque às vezes a gente não sabe do bem que isso faz. Claro. Né? Como eu te disse, a questão de como é isso, como é aquilo. A gente pode se programar de uma forma boa ou de uma forma preocupante. Tem que ser libertador. Eu acho que essa questão da alimentação, eu vou ser bem generalista e não é minha área. Talvez o nutricionista dissesse uma coisa diferente e bem mais apropriada. Mas só em você evitar os excessos nas semanas que precedem a prova, já é o seu hábito. Eu não vou comer algo que eu sei que de algumas vezes que eu comi me dá uma dor de barriga, eu posso precisar ir várias vezes ao banheiro, uma comida pesada, você tem intolerância à lactose, vai com parte de pizza da vida. Não faz sentido. Para mim não faz. Mas isso já é constante na sua vida. Você tem que ficar esperto. Exato. Ficar esperto. E entender o seguinte, nada de sobressalto. A prova, antigamente, a prova era de manhã, aquele pessoal tinha que correr. Hoje não, você já sabe onde é o endereço da prova. Precisa saber. Outra coisa que diminui o estresse e a ansiedade. Você saber o local em que você vai fazer a prova. O tempo que você precisa para se deslocar até aquele local. Bote aí meia hora a mais. Eu digo assim, bote meia hora a mais. A gente que acompanha os vestibuláres, uma prova que não tem uma batida, que um carro não encosta no outro, que fica um encarrafamento horrível. Então, se você prevê isso... Valmir, teve o último vestibular da UES que a gente foi. Cara, eu não fico para ver o portão fechar. Eu morro de pena. Eu fico até a hora que o portão tá fechando, que eu fico gritando pro pessoal que vai entrar. Depois que o cara fecha, eu saio, porque... Assim, nem eu quero ver a cena e também não quero culpar o cara, mas ele sabia. Ele tá fazendo o trabalho mas dele. Ele sabia que tinha que chegar na hora. Teve um dia, isso é muito importante, e o nosso diretor não vai me deixar mentir, porque ele é que salvou a pele da menina. O Marcondes, a gente estava naquela turminha do Antares, lá na UES, no Itaperi, e a aluna chegou perguntando onde era o Centro de Humanidades.
Aí um olhou pra cara do outro e disse, meu Deus, estávamos no Itaperi. Aí corri eu e o Marcondes atrás de uma moto. Ele conversando com ela, eu procurando um mototaxista, porque de carro ela não ia chegar. O Marcondes prontamente perguntou quanto era a corrida, pagou e pediu para deixar a menina, não era nossa aluna nem nada, mas uma coisa que a gente faz pelo ser humano. Qualquer um. Ser humano. E essa menina foi, não tivemos notícia, mas eu espero que ela tenha chegado na hora e que tenha feito boa prova e tenha sido aprovada. Mas isso, sabe, bota meia hora, bota 40 minutos, chegar mais cedo, não vai arrancar pedaço, você vai estar com a sua turma. É por isso que a gente está lá. Para te dar um abraço. Não é para fazer revisão não, gente, que não dá mais tempo. É a parte emocional. Botar mais uma gotinha no reservatório, né? Hormonal, aumentar a sua dopamina, aumentar a sua eu vi o professor, serotonina. Que a gente quer bem, exato, alimenta, né? Com toda certeza. Bom, gente, então assim, tem outra coisa que essa, Valmir, ela não está presente só numa competição. Ela não está presente só num concurso. É a autoestima. Não é isso? É a base de tudo. É fundamental, de tudo, né? É fundamental você ter. A autoestima é aquele conhecimento que você tem de você, que é o autoconhecimento, mas a autoestima é quando você encara esse autoconhecimento de uma forma positiva, de uma forma construtiva, né? De crescimento. E esse nosso autoconhecimento, ele atualiza, viu, gente? Não é? Porque assim... Porque a gente muda. A gente muda. Eu digo que é como uma onda no mar. Eu faço uma metáfora, e aí a gente está falando de intertextualidade, que cai na prova, né? Já rolou uma biologiazinha. Olha aí, né? A gente vê uma onda no mar, aquela onda fica bonita, imensa, grande, mas ela se quebra, ela se mistura com a areia, com a sujeira, ela passa a ser nada. Mas ela volta para o mar e vai ser onda novamente. Olha que coisa linda. Isso é a dinâmica da vida. Isso. Então nós somos essa onda que se reconstrói a cada segundo, a cada minuto, a cada milésimo de segundo. A gente não é a mesma pessoa. Não. A gente e a gente precisa dar valor a esse novo que a gente vai se tornando. Porque assim, a gente está sempre se atualizando. Então, na minha visão, a autoestima, o que eu coloco para os meus alunos, o que eu coloco para os meus clientes também é que assim, eu preciso dar espaço para o que há de bom em mim, mas eu preciso dar espaço para o que há de ruim para que eu possa transformar. Se houve alguma coisa de ruim, não foi uma maldade do universo nem de Deus, foi uma má construção, foi um aprendizado traumático, foi um aprendizado que uma escolha, porque conscientemente ou não nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? Sim. E é muito interessante isso que você está dizendo, Paulo, você ter consciência disso, o conhecimento. Por isso que eu digo que a autoestima ela parte do autoconhecimento. Sim, claro. Porque se você não reconhece que você precisa mudar, que você pode ser melhor, se você não tem essa noção do que a gente está conversando aqui agora, é mais limitante para você desenvolver. Com toda certeza. Então, assim, ficar com excesso de comparação, baixa autoestima. Né? Até porque quando você se compara com a pessoa maior que você se sente inferior. Quando você se compara com o menor, então você vai ter sempre um motivo para se alegrar feliz. Eu tenho uma técnica para isso. Quando eu olho para alguém, e o ser humano é comparativo. A gente tem o córtex pré-frontal, ele é comparativo, ele é planejador. Você nunca viu um monte de cabrito planejando invadir um terreno para comer capinha, só a gente. Então assim, quando eu olho para alguém que no momento eu sei que de alguma maneira, em algum quesito eu ultrapassei aquela pessoa, eu olho com felicidade, porque eu assim, agradeço a Deus por ter passado daquela fase. E darei a mão sempre que precisar e me for solicitado que eu puder ajudar. Isso aí é um fato. Né? Isso aí eu não tenho nenhum tipo de egoísmo pedagógico, digamos assim. Eu ensino. Eu olho para quem está na frente, aquele cara é melhor do que eu, aquele cara tem mais do que eu. Eu olho como uma possibilidade. Sim, porque sempre a ser seguido, exato, a experiência porque, assim, a ser vivida. Né? Se o Valmir chegou onde o Valmir chegou, agora há pouco eu estava perguntando para o Valmir sobre o doutorado em Portugal. E eu, Valmir, como é que você chegou lá? E ele estava me explicando. E para mim é uma coisa que se vier a acontecer comigo, vai ser uma conquista também. Então eu não te invejo, eu te admiro. Ainda que eu queira... O que você tem, você tá entendendo? A gente diz às vezes inveja branca, né? Não existe, eu acho que inveja não tem cor. Eu acho que nem branca. Eu só acho que assim, eu posso admirar e querer ter algo dele, e assim eu não serei ele. Mas aqui você entra na minha construção enquanto ser humano. Então, não há espaço para eu me sentir inferior. Há espaço para eu entender o meu grau de construção. E que se alguém conseguiu chegar lá, eu também consigo. Do meu jeito, da minha forma, mas eu consigo. Lógico. Né? Se alguém fez alguma coisa, basta você saber como ela fez. E você tem como reproduzir. Então, essa autoestima, gente, a gente precisa cultivar, sabe? A gente precisa cultivar
entender quem nós somos, entender onde nós queremos chegar. E às vezes arriscar, Paulo. Por exemplo, esse doutorado, quando eu fiz, foi na época da pandemia, a seleção, só tinha uma vaga para a minha situação. E eu concorri com o mundo todo. E eu digo, se tiver que ser, será. E daí, né? Já no finalmente. Mas eu acreditei. Se eu fosse uma pessoa que, só tem uma vaga, não é muita gente, é muita concorrência, como um aluno que quer um curso mais concorrido, diz, mas a concorrência está muito... É o que você quer? É o seu sonho? Não há limite para o seu sonho. Também não há limite para pela sua luta, pelo seu esforço, pela sua batalha. Nem que leve mais tempo. Eu me lembro de uma vez, eu entrei numa sala de cursinho, e não foi aqui no Antares, e quando eu entrei, a aluna que me viu chorou. Aí eu disse, que houve? Vamos chamá-la de Paula. Não é o nome dela. Que houve, Paula? Você está chorando? Segunda vez. Porque quando você entrou me fez lembrar que eu já estudei tudo isso de novo. Tá, eu disse, e qual é o problema? Ela queria medicina, inclusive. Eu disse, olha, um exemplo que eu posso me lembrar aqui é que o Ivo Pitangui, que foi um referencial, fez 8 vezes para medicina. Né? Então, se você for do tamanho do seu sonho, não interessa. Enxuga a lágrima e vamos começar de novo. E começa com a seguinte alegria. O que eu vou dizer para você agora já não é mais novidade, talvez um detalhe ou outro. Porque você já estudou. Ela não tinha pensado por esse lado. Então a maneira que você pensa, a maneira que você canaliza o teu pensamento, ele também traz resultados sobre isso. E o Valmir falou uma coisa que eu me lembrei agora de outra. O Valmir falou assim, você tem que acreditar, você tem que visualizar, você tem que ter essa imagem na cabeça. Até a Bíblia diz isso. Né? Jesus fala que quando a gente quiser que algo seja feito, que se a gente entrar no nosso quarto e orar ao nosso Pai, e pedir a Deus e acreditar que recebemos, tem essa parte que todo mundo omite. Né? Se a gente acreditar, eu acho, se eu não me engano, está lá em Mateus 6, eu não sou especialista, nosso pastor está nos Estados Unidos, né? Diego Leitão. Então, assim, se você acreditar, cara, é fazer essa imagem. É você... Sabe o que é que eles perguntam? Tem aluno que diz assim, se o senhor mandar a gente acreditar, a gente pensar todo dia que vai passar. E se eu passar o ano todo pensando que vou passar? E no dia for um fracasso, eu digo que você só vai sofrer um dia. Você foi feliz nos outros 364. E outra não diz quando, né? E outra quem já está todo dia sofrendo, achando que não vai passar, que tipo de hormônio ele está colocando no reservatório dele. Ele está um lixo emocional por dentro, um lixo químico, bioquímico. E outra... Ele não te disse quando, porque assim, o que eu sei da promessa que eu faço para mim, que Deus me fez, que eu acredito, é que ela vai acontecer. Eu não tenho a certeza do quando. Né? Então, e você tem uma corresponsabilidade de fazer a sua parte. Também não é só esperar que Deus faça, que Deus opere. Né? Você precisa ter um objetivo. Então, cumpra as suas metas. O que eu preciso para conseguir o que eu quero. Claro. Ele me deu a inteligência, ele me deu a condição de estar numa boa escola, de ouvir bons professores, de ouvir um podcast dessa natureza, mas eu preciso fazer a minha parte. O que eu vou fazer com isso que eu estou escutando aqui dos meus professores? Você tem que aproveitar o máximo. Do Paulo e do Valmir. Como é que eu posso colocar isso na minha vida? Isso é reconstrução. Né? Exatamente. Bom, exaustão emocional. Estou exausto, Valmir, não aguento mais. A gente vai começar a ouvir isso agora, você sabe, né? Já estamos Pela nossa experiência, a gente já começa a ouvir, já estamos ouvindo. Professor, é muita coisa, eu não aguento. E olha que esse semestre, eu até falo para eles, não é nem um semestre, é um trimestre. Sim. Mas quando chega no BR Obró, como diziam as nossas avós, né? Então, assim, o que é que eu posso fazer para me livrar um pouquinho dessa exaustão emocional? Eu ouvi um professor dizer uma coisa que a princípio eu achei interessante. Ele diz assim, te esqueça a prova, esqueça o Enem. Lógico que isso é uma metáfora, é uma maneira diferente de dizer que você precisa também focar em outras coisas. Mas o que eu digo para o aluno? Não adianta eu ficar retroalimentando, chorando leite derramado. Eu estou com tais matérias atrasadas. Se preocupação resolver esse problema, ninguém tinha problema nesse mundo. E a preocupação, como o próprio nome já diz, é você se ocupar antes, pré-ocupação. Então, o que eu converso com eles? Eu digo, bom, as pesquisas apontam que os alunos que têm bons rendimentos, nessa época, eles vão resolver provas passadas, vão fazer exercícios que envolvem tudo. Nós temos sites com provas resolvidas, provas comentadas, temos podcasts nossos, professores resolvendo provas. Muitos professores também têm canais. Professores de vocês têm canais no YouTube. Sim.
Então é uma possibilidade. Você pensar no que não fez, no que deixou de fazer, isso te limita. Isso te faz adoecer, isso gera estresse, gera ansiedade. Então o que você precisa fazer? Ver assim, o que está dentro das minhas possibilidades. E descansar. Sim. Eu acho que algumas técnicas, por exemplo, você dormir bem. Às vezes tem pessoa que fica sem dormir ou que dorme muito pouco. Vamos aproveitar e vamos emendar logo esse afunilamento para as dicas finais, mas não sai daí não. Fica aí, agora é que vem o ouro, tá? A gente conversa muito, né? Mas a questão, por exemplo, respiratória. Existe um tipo de respiração que é tão simples, que é tão fácil, que oxigena o cérebro, que é a respiração 4x4. Você inspira contando mentalmente até 4. Segura essa respiração. Eu tô fazendo. Contando mentalmente até 4. Solta contando até 4. E dá mais um tempo. O homem faz aquela voz de podcast de relaxamento. Agora com vocês, Valmir Neto e uma aula de meditação respiratória. Inspira levemente, não precisa ser aquela inspiração barulhenta, é uma inspiração leve. Segura essa respiração, de preferência até 4, mas quanto mais tempo você conseguir respirar sem se sentir incomodado, melhor. E solta lentamente a respiração. Isso vai trazendo uma certa calma, né? E você pode fazer quantas vezes quiser. Esse foi mais um quadro Respira Antares, com Valmir Neto. E ainda tem o Olhar Antares também, né? O olhar de águia. Como é esse olhar de águia, professor? Se você prestar atenção nos cursos que a gente faz de hipnose, nos filmes em que a gente vê a hipnose, eles costumam colocar o dedo na frente da pessoa. Por quê? Porque esse movimento do globo ocular, ele faz você entrar em hipnose. Isso é tão incrível, isso é tão assim interessante, que às vezes a gente está lendo um livro, a gente lê 10 páginas, aí diz, vale-me Deus, o que foi que eu li? A gente sai da gente, a gente entra em hipnose. Muitos acidentes de trânsito, João, são causados por causa disso, porque a pessoa fica com aquele olhar fixo nas duas faixas, ela entra em hipnose quando você vê o acidente aconteceu. Então, esse movimento do globo ocular não precisa ninguém na hora da prova ou na sua vida mesmo saber o que você está fazendo. Eu mesmo, quando vou fazer um concurso, eu baixo aqui a minha cabeça, fecho meus olhos, mas eu estou olhando para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Esse movimento do globo ocular, você pode fazer 10 vezes no movimento horário, 10 vezes no movimento anti-horário. Ele vai te acalmando. A respiração oxigena o cérebro também. Sim. Então, são 2 exercícios simples que você pode fazer. E o próprio exercício, a atividade física. Dá tempo você aí começar a fazer uma caminhada, alguma coisa do tipo, caso não esteja fazendo, os que não estão, né, na academia. Não é hora também, os superatletas, de se lesionar. Né? Ele não está se preparando para uma competição física, né? Física, o efeito para a gente aqui é intelectual, é emocional. Claro, mas se você tiver uma atividade física legal, você vai conseguir ter uma boa oxigenação cerebral, você vai conseguir produzir bem mais. De acordo com a sua aptidão física, que são as habilidades 9, 10 e 11 da prova de linguagens, né? Olha essa aí. aptidão física de você, a nossa necessidade sinestésica de movimento. Isso, essa prova é uma prova de resistência física no seguinte aspecto: são 4 horas sentados numa cadeira que nem sempre é confortável, como a que nós estamos aqui, cadeira de podcast. Você não vai encontrar cadeira giratória. Sim. Você vai encontrar aquela cadeira dura. Então, assim, é uma prova de resistência. Então, ter uma quantidade bacana de dopamina, de endorfina, isso tudo vai te fazer sentir menos dor no pescoço, menos dor de escrever. Porque a tensão, né? Essa área fica toda dura, você pode fazer um alongamento antes de sair de casa, é muito bom, né? Boa. Você alonga braço, pé no punho, você vai fazer a redação, vai escrever muito. E muda a questão dos hábitos. Gente, olha, o nosso sistema nervoso periférico autônomo, a gente está vendo isso em sala de aula, ele se divide em simpático e parasimpático, né? Mas tem cientistas que já apontam como simpático, parasimpático e intestinal. Olha que interessante, porque nós temos tantos neurônios no intestino que eles comparam a um segundo cérebro. Então eu não posso comprometer a minha atividade intestinal com alimentos pesados daqui até o Enem. Eu diria daqui até lá. Se você pensar na somatização, a maior parte do estresse emocional, da dor de barriga, da úlcera, você vê que... É a própria reação que lá tem. É como eu tenho aqui uma midríase, eu dilatar a pupila de uma vez porque eu levei um susto. É uma ação simpática. Então eu vou ter uma dor de barriga por uma ação também simpática. Uma gastrite. Uma gastrite. Então é cuidar disso, é cuidar bem do seu sono.
E lembrar também que esse intestino produz grande parte desses transmissores que a gente tanto tem falado aqui, que a gente tem que ter cuidado. Eu até trouxe esse livro aqui, não precisa ninguém ler agora porque não vai dar tempo, tá? Mas se você encontrar algum resumo a título de informação e argumento de autoridade, que é uma das coisas da redação, que você tem que entender qual é a fonte, né? O cara é JP também, ó. JP Phillips, não sou eu, é o JP Phillips. 6 substâncias para viver bem. Então esse livro aqui, ele aborda dopamina, cortisol, endorfina, ocitocina, testosterona e serotonina. Só que ele ensina de maneira prática como é que você produz esses hormônios. Sim. Quais são os comportamentos, quais são as habilidades que você precisa desenvolver. Bem interessante, né? No seu dia a dia. De repente você pega um resumo dele na internet, tem canais que fazem resumos estilo podcast, então, né, tem um que é bacana, que é de 12 minutos. Então você pode pegar essas dicas, mas... A própria inteligência artificial, você pega o Copilot e diz quais são as principais dicas do David Phillips em relação... Aí ele vai dar resumo. Te dá as dicas, então você vai seguir isso. Não de maneira obstinada, não de maneira exaustiva, não de maneira cansativa. Tudo demais é veneno. A diferença entre o veneno, e o remédio é a dose, não tem essa outra. Então assim, é você confiar em você... Confiar no que você acredita espiritualmente, confiar nos seus professores. Eu usava muita técnica de ouvir a voz do meu professor em cada prova. Eu lembrava. Era como se eu dissesse assim para mim, o fulano de tal está aqui comigo escrevendo nessa prova. Se eu faço esse exercício de você imaginar, isso é muito bom também. Outra técnica bacana, né? De você imaginar com os olhos fechados o céu com várias nuvens. E naquelas nuvens você vai ver os professores, os ensinamentos, as pessoas que torcem por você, que vão contribuir para você fazer uma boa prova. Massa. E você imagina essa nuvem sendo uma nuvem de um pozinho mágico que vai descendo e vai entrando e tomando conta do seu corpo, da sua mente, dos seus braços. É um exercício de relaxamento muito bom, porque você energiza a própria alma para fazer uma boa prova, né? Com toda certeza. E, gente, no mais, é você, como a gente estava falando aqui, é acreditar, você está pronto, você vem sendo preparado há tanto tempo. João, o resultado do Enem não é o que você vai estudar nessa semana, neste mês agora. Aquele aluno diz assim, se eu tirar esse mês para estudar tudo, muito, vai mudar muito minha pontuação no Enem? Não vai. É o que você aprendeu ao longo de toda a vida. E você precisa investir no mais simples, no mais fácil. E... Você me lembrou agora um outro dado, né? A gente sabe que tem aquela curva de esquecimento. Curva de esquecimento do Ebenhauer, né? É alemão e ele fala sobre a questão dos intervalos de memória. Interessante. E aí, só talvez 2 últimas, que a gente fica lembrando, né? Como eu disse, é assunto pra gente conversar o dia todo, né? A gente tem vontade de falar mais. Já passou de 40 minutos, Valmir, eu já nem olho pra produção, porque eles ficam assim pra mim, que acabou. Então, não tô olhando. Mas é assim, ó. Primeiro essa curva de esquecimento. Eu preciso me lembrar, eu preciso de pelo menos 3 revisões para cada assunto, né? Senão meu nível de rememoramento daquilo vai ser difícil. Não se preocupa em ler apostilas e ler teoria, não é mais hora disso. Quando a gente fala que você tem que revisar o que já passou, estudar o que você está vendo, eu não preciso nem abandonar o que eu estou vendo em sala de aula, porque é importante. A melhor maneira de você aprender... Sim, porque a gente deixa para esse último momento o que é mais importante para eles. Para eles, mais, exato. Então... Continuem de olho vidrado na sala de aula. Esqueça o celular, pelo amor de Deus. Esqueça o celular, deixa o celular em casa. Pais, né? Deixa o celular em casa, meus paizinhos queridos. Não deixe eles levarem. E aí, faz a revisão das questões. Porque como o Valmir disse, tem tanta riqueza de questões. Vai avaliar habilidades. Isso. Podem ter certeza que as habilidades da prova são as mesmas. Só vai mudar. No ano eles colocam, se uma piscina tem tantos litros d'água, no outro ano ele coloca uma caixa d'água, um reversatório, mudam os dados, mas a habilidade que é exigida do aluno é a mesma. É a mesma. Isso que a gente está falando vale, excetuando o papo habilidades, né, para todas as provas. E o Enem, para muitas faculdades, é o processo seletivo. E para qualquer concurso. Até para Portugal eles usam o Enem hoje em dia. Sim. E a redação, investir na redação. Eu digo que não é porque eu sou professor de português, não, João. Mas é a única prova que você vai fazer sabendo o que vai cair. Você já sabe que é uma dissertação argumentativa. Sim. Você já sabe que tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, e que na conclusão você vai colocar uma proposta de intervenção. Então, se você segue esses passos, é a única prova que com mais frequência o aluno tira 1000. Porque só aconteceu uma vez em matemática, porque por conta da teoria da resposta ao item, do desvio padrão, é como se a maioria fez 80 questões de uma prova de 90, então 80 é o 100, é a nota máxima, né? Exato. E na redação quebra
essa probabilidade, ele tem a chance de tirar 1.000. Então, você pode, nesse momento, investir mais em quê? Além da resolução de provas passadas. Redação. Redação. É uma ótima ideia. É uma dica, né? E sono, tá? Dormir bem. O adolescente, ele precisa de uma quantidade de horas a dormir até maior do que o adulto. Tem exercício bom para dormir? Tem. A gente trouxe também. Um exercício muito bom e que cansa as pálpebras é você, no seu quarto, né, deitado na cama, você pode tentar olhar para os 4 cantos do teto sem mexer a cabeça. Já está fazendo o exercício do globo ocular, já está entrando em hipnose. E outra, você vai abrir e fechar os olhos em 2 tempos. Fecha até... Você vai começar a fazer esse exercício quando você faz assim, quando passa das 10 vezes, as pálpebras, a musculatura já fica cansada e o olho já vai fechando, você dorme até sem querer. Para, isso é mágico. Para que eu estou quase dormindo. A gente que é professor, que dá tanta aula, nem precisa. Não, já cheguei. E aí, se você achar que tem que procurar o seu médico, está sentindo alguma coisa, vá, se consulte, tome seus medicamentos, isso é importante. Em relação a medicamentos... Respeite os medicamentos prescritos, não vá na onda. Aquela história, papai e mamãe, eu vou dar um Rivotril para o meu filho fazer a prova, se ele não está acostumado a raciocinar. Pode acabar com intervenção na sinapse do sistema nervoso central. E ele toma a medicação, ele não vai ter prontidão de raciocínio. O remédio é para quem já toma, quem é habitual, quem tem a receita. Não interrompa o seu tratamento. Também não crie moda. Não vá tomar o que não foi receitado. Não vale a pena, viu, gente? Porque tomei, um colega meu tomou, não vá nessa onda. Tome os remédios que a gente está passando aqui. Respire, mexa o olho. A gente está dando tanta técnica, está trazendo informação bem recente. Um triptofano também não faz mal a ninguém, melatonina, sendo natural. Mas isso, consulta teu médico, consulta as pessoas que você realmente confia para fazer isso, tá bom? Gente, foi um prazer enorme, Valmir. Imenso. Você sabe que você é muito querido. O tema é bom, você é muito querido demais. A nossa também. Amizade é de muito tempo, né? Com toda certeza. E esses meninos que são nossos alunos, a gente é apaixonado por eles. Muito, o que a gente não faz por essa turma, né? Faz muito. Só basta a gente pensar no clipe que a gente gravou, né? E papais, no mamães, sol entendam quente, que nós também somos papais, tá certo? Sim, fica então tranquilo. A gente tá falando como a gente falaria para um filho da gente. Tem muito amor aqui. Não é culpa, não é recriminação de nenhum comportamento. A gente está conversando junto nessa construção de ser melhor, de tentar acertar. Então, temos filhos o nosso que abraço, inclusive energia, já né? fizeram vestibular. Sim, né? já formados. Eu já sou vovô, já tenho os 3 já estão formados, né? Já passei. Eu já tenho dos 3 filhos que eu tenho, uma já terminou a faculdade e passou por essa celeuma aí também do Enem, a Amanda. Hoje é advogada, já vai casar. Daqui a pouco eu vou ser vovô. Tão bom ser vovô. 4 netinhos, é uma maravilha. Galera, um beijo no seu miocárdio, um cheiro na sua pleura. Tá vendo aí? Vai pro corpo todo a energia que eu tô mandando aqui junto com o cheiro na cervical e a gente se vê no próximo podcast Altas Ideias. Forte abraço.